Galera, tudo bem? Hoje é dia de a gente falar e descobrir o que foi a Assembleia Nacional. Hoje vamos falar um pouquinho mais a fundo da Revolução Francesa. Este que é um dos grandes acontecimentos, um marco na história do início da Idade Contemporânea. Mas um dos momentos mais marcantes desse acontecimento histórico é a convocação da Assembleia Nacional. Então esta Assembleia, com representantes dos 3 estados nesse momento, é chamada e convocada pelo rei Luís XVI da França em maio de 1789. Então a França vinha aí já há algumas décadas de um aprofundamento e um agravamento na sua crise política, social, econômica, financeira, vinha se constituindo e se consolidando, uma situação bastante difícil, em especial para aqueles que eram o terceiro estado. Então algumas reformas estruturais e principalmente fiscais na França nesse momento já eram bastante discutidas e extremamente necessárias. Só que até então, no auge aí do absolutismo francês, mesmo em crise, o rei não tinha a participação ou ele não tinha o hábito de discutir o planejamento político ou econômico do país nesse momento. Só que frente à grave crise que a França se encontrava nessas circunstâncias, o rei então foi obrigado, e sem saída, foi obrigado então, neste momento, a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, porque até então ele só tinha uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, onde ele fazia algumas pequenas consultas para algumas decisões. Esta Assembleia Nacional foi criada ainda lá no início da formação dos Estados modernos, durante o final da Idade Média e durante a consolidação e o crescimento do Estado absolutista, essa Assembleia acabou entrando em desuso. Tanto que a última vez que o Estado francês convocou a Assembleia Nacional foi em 1614. Então, nestas circunstâncias, nesse contexto da Revolução Francesa, as pessoas tinham uma vaga lembrança do que realmente era a Assembleia dos Estados Nacionais ou, de certa forma, até tinham uma grande desconfiança sobre esta convocação, porque acreditavam que isso era apenas uma ação do rei para manipular a população francesa de uma forma geral que vinha somando um sentimento de revolta e descontentamento com a situação do que o país passava nessas circunstâncias. O terceiro estado, em especial a grande massa da população francesa, adere à convocação, vai participar, mas vai com um pé atrás. E aí a composição dessa Assembleia começa a desenhar algumas coisas que vão marcar a Revolução Francesa. Então, no início de maio de 1789, o rei Luís XVI abre a Assembleia dos Estados Gerais. Um primeiro fato bastante significativo da história, que marca e influencia a história política do mundo até hoje, é a composição do posicionamento dessa Assembleia. Já que as pessoas, de uma forma geral, mais pobres, mais necessitadas e que buscavam mudanças mais radicais, vão se posicionar do lado esquerdo da Assembleia. A galera mais ligada à alta burguesia, à nobreza do lado direito, e uma galera que, de uma forma geral, estava pouco preocupada com as grandes tensões e mais preocupada com seu interesse político, com almejando chegar ao poder e estar no poder, vai se posicionar mais ao centro da formação da Assembleia. É por isso que até nos dias de hoje nós chamamos ou classificamos os partidos políticos de partidos de esquerda, ou partidos de direita, ou partidos de centro. Vem por causa desse posicionamento dos integrantes da Assembleia Nacional nesse momento. Mas o que caracteriza esta Assembleia nesse momento vai ser, na verdade, o seu grande impasse. Como será realizada a votação nessa Assembleia? O primeiro e o segundo estado, que tinham privilégios, que de forma geral tinham uma vida razoavelmente boa na França, naquele momento que antecedeu a Revolução Francesa, gostariam e lutaram pela votação por estado, já que desta forma eles teriam 2 votos contra apenas 1 voto do terceiro estado, que de uma forma geral era o estado e os representantes da Assembleia mais numerosos.
já que os representantes que vão para a Assembleia Nacional vão de acordo com a representatividade da população, já que primeiro e segundo estado representam uma parte muito pequena da população francesa e o terceiro estado, a grande maioria, mais de 27 milhões de habitantes franceses, dos 28, que era aproximadamente a população naquele momento. Então o número de integrantes do terceiro estado era maior, mesmo somando o primeiro estado, juntos na hora da votação. Então o terceiro estado, ele vai lutar pela votação para que seja por indivíduo, por cabeça. Assim ele conseguiria ganhar e então promover algumas mudanças, principalmente fiscais, e que o Estado francês não pesasse tanto sobre a vida e o custo de vida da grande massa da população francesa. Então esse impasse sobre a votação ou por Estado ou por cabeça vai acabar caracterizando boa parte das primeiras grandes discussões a respeito de como vai funcionar a Assembleia. E aí o rei começa a sinalizar realmente que a formação da Assembleia Nacional era uma trama política para ele ganhar tempo. E ao perceber isso, o terceiro estado então decide se retirar antes que a Assembleia fosse dissolvida e vai dar origem àquilo que vai ficar marcado no processo da Revolução Francesa como a Assembleia Nacional Constituinte. Num primeiro momento vão ganhar um espaço para se organizar, para que o rei conseguisse então se rearticular politicamente e também militarmente para tentar conter os revoltosos, coisa que obviamente não vai dar muito certo, já que a partir daí desencadeia-se o processo da Revolução Francesa. Gostou do vídeo? Deixa seu like e segue o canal para mais informações e um pouco mais de conhecimento sobre história.